Magnificamos o teu santo nome, amado Senhor. Não há outro como tu. Tu és digno. Por méritos, tu estás assentado no mais alto e elevado trono desse universo. Tu realizaste uma obra perfeita naquela cruz. E a graça foi derramada a todos nós. Somos tão gratos a ti, amado Senhor. Obrigado por nos reunir aqui nesse ambiente. O nosso anseio, o nosso desejo é que tu mesmo abras a palavra para nós nessa noite. Fala ao nosso coração. A tua palavra é o nosso verdadeiro alimento. Por ela nós temos, amado Senhor, aprendido que tu mesmo é quem nos toca, tu mesmo é quem nos aflige, e isto tu fazes por amor. Ajuda-nos a te ver em todas as circunstâncias que envolvem nossas vidas. Continue a formar o teu santo caráter em nós, através da obra do teu Espírito, agindo em cada um, agindo na igreja. Uma vez mais te pedimos, fala, pois o teu povo te ouve. Em teu nome, Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Boa noite, graça e paz, irmãos. Vamos tomar nossas Bíblias, vamos ler 3 porções. Aí nós vamos estar falando sobre o encargo que temos a concluir nessa noite com os amados irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, a primeira porção. 1 Tessalonicenses 3, o versículo também é o 3. 1 Tessalonicenses 3, versículo 3. A palavra de Deus assim diz: a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Talvez não entendemos, eu vou ler novamente o versículo. A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Segunda porção, primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Está claro para nós o que a palavra de Deus está nos dizendo, que nós não devemos estranhar o fogo ardente que vem até nós. Esse fogo vem de uma maneira destinada para que sejamos provados, e não recebamos essa ardência, esse fogo que vem sobre nós como algo extraordinário, mas sim ordinário, comum, cotidiano. Não há nada extraordinário acontecendo em nossas vidas. E por fim, Romanos 8, texto conhecido dos irmãos também, Romanos capítulo 8, apenas o versículo 28. Repetindo, Romanos 8, versículo 28. A palavra de Deus diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma melhor versão, há algumas versões, 2 ou 3 pelo menos, que você vai encontrar da seguinte forma: sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa versão ela é muito interessante. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Qual que é o nosso encargo? E hoje nós vamos estar finalizando, concluindo nosso encargo, que tem como título maior, porque Deus precisa afligir os seus filhos. Nós estaremos concluindo esse encargo, mas com toda certeza não estamos esgotando o assunto
que trata desta realidade das aflições que são vindas ou trazidas a nós pelo próprio Deus. Mas eu creio que tudo aquilo que nós já falamos aos irmãos, né, esse é o 4º encontro, nós estamos finalizando hoje, tudo aquilo que nós falamos através da palavra já nos mostrou de modo muito claro que o objetivo primário, principal, único de Deus nos afligir, de Deus afligir os seus filhos, é para que o caráter do seu Filho maior, Jesus Cristo, seja formado em nós. Eu creio que isso está notoriamente claro aos nossos corações. Isso é extremamente importante. Como já tenho afirmado aos meus irmãos, vale sempre a pena lembrar, né? O que envolve a formação do caráter em nós, de nós sermos levados para o deserto. Lá no deserto, o que vai acontecer? O Senhor vai mostrar verdadeiramente quem nós somos. Porque exatamente no calor da prova, nas tribulações, é que nós vamos mostrar aquilo que verdadeiramente temos dentro de nós. Estou falando, como já falei na reunião passada, para novas criaturas. Que bom seria, havia dito aos meus irmãos, que logo imediatamente após o novo nascimento, nós teríamos já aí diante de nós um caminho de plena vitória sobre todas as nossas questões, mas nós não temos. Nós começamos a perceber que na nossa jornada nós somos arrogantes, nós somos soberbos, nós temos problemas da carne, nós temos problemas com a nossa própria paixão, nós temos problemas de língua, temos problemas de falta de perdão. Então, é exatamente porque nascemos de novo, Deus precisa então nos levar para o deserto. Nós temos uma vida que está internamente colocada em nós, que é a vida de Cristo, mas ela não está sendo manifesta porque existe uma mente, uma vontade, uma emoção, que é a caracterização da nossa personalidade, que impede isso. Então, lá no deserto, o Senhor nos mostra quem verdadeiramente nós somos. Ele nos leva lá para nos humilhar, para exatamente mostrar aquilo que há dentro do nosso coração. Já falamos claramente. E juntamente com esse movimento, o que o Espírito Santo faz a nós, ou traz diante de nós? O caminho da cruz. Vai nos mostrar que a única forma de nós manifestarmos o caráter de Cristo é se nós negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e ir após Jesus. Isso que nós falamos com bastante folga nas últimas reuniões. E a única forma da vida de Cristo ser manifesta em nós é através dessa realidade. Negarmos a nós mesmos, tomar a nossa própria cruz e seguirmos após Ele. Talvez algum de vocês poderiam perguntar assim, mas Thomas, dá um exemplo de deserto para mim. Tá? Há muitos. E não vou dizer que o andar da igreja seja o único, lógico que não, mas é um deles. Eu vou criar um diálogo aqui. Aí chega irmãos, ou chega um casal e diz assim, achamos o grupo Céus na Terra. É aqui, Céus na Terra. Aí os irmãos começam a caminhar um pouco. Aí ela muda de opinião, fala assim, acho que nuvens na terra. Nuvens na terra, não é tanto céus na terra. Mas aí anda um pouquinho mais, um mês e meio, começa a falar assim, vamos conversar? Tempestade na terra. Porque é exatamente assim, irmãos. Eu me lembro claramente de uma mensagem do irmão Stephen Cowan, ele era novinho na época, ele tinha 87 anos quando ele pregou essa mensagem. Ele morreu com 106, 107, por aí. Mas ele disse o seguinte, ele estava falando sobre o andar da igreja, o caminhar da igreja. Aí ele tem o jeito muito peculiar dele pregar, e num determinado momento ele falou assim, você pensa que viver a vida da igreja é fácil? Ele dá aquela paradinha tradicional dele e fala assim, experimente viver a vida da igreja. Então aqui está, irmãos, um dos caminhos que o Senhor reserva para nós, para que nós sejamos trabalhados, é o andar da igreja. Peguem, por favor, Provérbios 27, versículo 17. Provérbios 27, verso 17. Aqui traduz exatamente a nossa jornada, a jornada dos santos. Provérbios 27, verso 17. Olha que lindo. Com o ferro se afia, assim o homem
ao seu amigo. Como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Então, como que nós vamos afiar? Não é andando juntos, não é caminhando juntos, é aqui que nós vamos verdadeiramente nos conhecer. É exatamente nesse andar, nessa jornada que vamos ser trabalhados pelo Senhor. Então, uma das maneiras claras que Deus utiliza como forma de deserto é a nossa própria jornada, é o andar juntos. Vocês cansaram de ouvir o que eu vou falar, mas vou falar mais uma vez, a penúltima vez, não vou falar que é a última não, a penúltima vez vou falar. Querem se conhecer? Aluguem uma van e vão para a praia juntos. Vocês vão conhecer, aí vocês vão saber as novas criaturas embarcadas numa odisseia para a praia, ali só céus na terra, tempestade na terra virá, porque nós vamos nos conhecer, somos novas criaturas e nós precisamos que o Senhor trabalhe conosco. É exatamente nesse raspa-raspa, nesse ferro com ferro que vai se afiar, é que o caráter de Cristo vai sendo formado em nós, irmãos. É assim. Nasceu de novo? Bem-vindo à escola do deserto, à oficina de Deus. Bem-vindos ao tratamento de Deus, para que mais e mais do caráter de Cristo seja formado em nós. E de modo pontual, hoje, nesse derradeiro compartilhar, dentro dessa medida, eu quero mostrar para vocês que verdadeiramente Deus está em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. E não somente Ele encontra-se em todas essas circunstâncias, mas Ele mesmo é o Senhor dessas circunstâncias. Ele promove essas circunstâncias. Como nós lemos, que nós fomos designados para essas tribulações. Então não tem ninguém que escapa aqui. Porque esse é o modus operandi de Deus em nossas vidas. Essa é a bênção que nós temos diante dos nossos olhos. Tá? A Bíblia fala assim: porque morrestes, estou citando Colossenses 3:3, só ouçam. Porque morrestes e a vossa vida está oculta em Cristo Jesus, diante de Deus. Então a nossa vida está oculta. Então, só que esse oculta significa, parece um paradoxo aqui, ela está diante dos olhos de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque nada, absolutamente nada, vai chegar a um filho, a uma filha de Deus, sem que Deus veja, lógico, e conceba. Ele permite. Então, meu irmão, minha irmã, está em tribulação? Essa é a ideia. Não tem nada de errado. É assim que Deus trabalha em nós. É assim que Deus faz a sua obra em nós. Então, essa é a beleza. Digo a vocês, o socorro, o alento, o descanso, a paz para a alma de qualquer filho de Deus está em ele ver que este Deus maravilhoso está e encontra-se em todas as circunstâncias. Aqui você tem a sua paz quando você vê Deus. Vê Deus. Vale a pena sempre abrir um parêntese aqui e falar: o que eu devo lamentar, o que eu devo sofrer e chorar diante de Deus é com respeito aos meus pecados, é aquilo que ofende a Deus. Aí eu tenho que botar a boca no pó e pedir perdão para Ele. Mas esses movimentos de pressão, esses movimentos circunstanciais que nos levam, por exemplo, à tribulação, isso não, de forma alguma. O irmão chamado George Miller disse o seguinte: das 1000 provações que podem chegar a um filho de Deus, não são 500 que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São 999 mais uma. 1000. Todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Nós não vamos compreender, não vamos discernir aquilo que está acontecendo à nossa volta, mas o fato é que Deus está neste assunto. Deus está governando todas as coisas. Não importa, irmãos, não importa o quão grande, o quão pequeno, o quão simples, o quão trivial, o quão misteriosa seja a circunstância. Não importa.
nós devemos considerar essa circunstância, como falei lá na primeira ou segunda reunião, como um mensageiro de Deus na nossa vida. Sempre veja assim. Porque Deus aflige os seus filhos. Lógico, já falamos em outras situações, outros momentos, que é por causa do seu amor, com o intuito de firmar o caráter de seu filho em nós. Agora o que vamos fazer? Vamos pegar alguns exemplos dos servos de Deus aqui na Bíblia e vamos pontuar algumas dessas realidades e verificar que esses servos foram conduzidos pelo próprio Deus para serem afligidos no deserto, com o intuito final do caráter de Cristo ser formado neles. Vamos começar aí pensando em Paulo. Paulo era governado pelas circunstâncias ou Paulo era governado pelo Espírito Santo dentro dele? Essa é a grande realidade. Uma coisa que é interessante, abram comigo por favor agora, Efésios capítulo 4, versículo 1. Apenas um lance de um texto da palavra de Deus que nos mostra como é que Paulo encarava as circunstâncias que ele enfrentava na sua jornada. Capítulo 4 de Efésios, versículo 1. Olha só que interessante está escrito aí. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Até aqui. O que eu quero destacar é a maneira como Paulo está se dirigindo aos irmãos em Éfeso. Só para vocês entenderem o contexto que encontra-se aqui o apóstolo Paulo. Ele está preso em Roma, é verdade, era uma prisão domiciliar. Mas nessa prisão domiciliar, ele tinha um soldado que estava acorrentado a Paulo. E a cada 6 horas substituía-se o soldado. Então Paulo, ele tinha verdadeiramente um aprisionamento em cadeia genuíno. Só que Paulo já estava vindo de uma outra prisão anterior, que foi em Cesareia de Filipos, 2 anos lá de prisão. Então agora quando ele vai para Roma, completa mais 2, são 4 anos no total. É interessante, ele está numa grande tribulação, está numa grande situação, sabe, de aflição. Mas qual é a perspectiva, o olhar do apóstolo Paulo diante daquela circunstância? Quando ele escreve essa carta, e outras também, ele vai dizer: rogo, pois eu, prisioneiro no Senhor. De quem ele era prisioneiro? Do Senhor. Não era de Nero, não era do imperador, não era do sistema romano, não era dos judeus, ele era prisioneiro do Senhor. Aqui está o segredo do apóstolo Paulo. Ele não era governado pelas circunstâncias, os seus olhos não eram horizontalizados, os seus olhos eram verticalizados. O nosso problema é quando nós analisamos a nossa vida no foco horizontal. Então nós vamos ter, dentro dessa análise natural, muitas respostas e elas vão nos derrubar, vão nos lançar para o chão. Nós não vamos compreender o que está acontecendo. Então isso aqui é apenas um detalhezinho da experiência do apóstolo Paulo. Como ele era governado? Lógico, ele era governado pela dependência dele diretamente do Senhor. Aqui nós vemos claramente o que? Não mais eu, mas Cristo. Aqui nós vemos claramente Paulo negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e indo após Jesus. Porque aqui nós não conseguimos enxergar Paulo. Aqui nós vemos o Senhor em Paulo. Aqui está a beleza dessa realidade. E quando a gente estuda, analisa e avança, por exemplo, assim, na história do apóstolo Paulo, cada açoite, cada aflição, cada prisão, cada aprisionamento, cada voragem de mar que ele enfrentou, cada naufrágio que ele passou, que ele vivenciou, ele enxergava Deus. Ele descansava no fato que Deus estava no controle de tudo e era o Senhor de todas aquelas circunstâncias. Analise a vida de Paulo. É impressionante. Já falei outras vezes aqui, se vocês querem conhecer a Cristo, tocar a Cristo, olhem para Paulo. Vocês vão ver Cristo sendo manifesto ali em Paulo. Isso é lindo demais. E Paulo, na literalidade, ele provou o deserto lá na Arábia por 3 anos. Ele fica 10 anos lá na região de Damasco, mais 3 no deserto da Arábia. Aí eu faço apenas uma observação para os irmãos que estão estudando.
alguns que estudam a vida de Paulo entendem que Romanos 7, que é aquele grande capítulo que fala do conflito que há dentro do cristão, possivelmente Paulo tenha recebido a revelação lá no deserto da Arábia. É ali que foi, de certa forma, a particularidade que Deus separou para tratar com o apóstolo Paulo. O bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Então Paulo via-se dentro desse contexto, e há uma grande probabilidade de que isso seja uma verdade. E é lindo de ver, queridos irmãos e irmãs, o caráter de Cristo sendo expressado em Paulo. Cada vez que Paulo era apertado, cada vez que ele era esmagado, mais do perfume celestial saía dele, era manifesto dele. Aí eu fico pensando, como eu sou diferente de Paulo? Como somos diferentes do apóstolo Paulo? Como que verdadeiramente, sabe, as pressões que chegam à minha vida, chegam à nossa vida, elas começam apenas a dar seus movimentos de esmagamento, nós já reagimos e não enxergamos, não conseguimos enxergar. E isso afeta diretamente o nosso crescimento espiritual. Agora, quando a gente vê o apóstolo Paulo do começo ao fim da sua história, então ele começa não como Paulo, ele começa como Saulo. Ele era um grande Saulo, o grande rabino que foi instruído aos pés de Gamaliel, um homem extremamente preparado, inteligentíssimo. Ele tinha um alto posto dentro lá do judaísmo. Ele tinha tão elevado posto que ele tinha recebido cartas para que ele pudesse fazer aquilo que ele bem entendesse contra aqueles que eram chamados os do caminho, que eram os cristãos. Aí você pega lá, não precisamos ir lá, capítulo 9 de Atos, versículo 1, a Bíblia fala que Paulo, respirando as ameaças contra aqueles que eram do caminho, seguia a estrada para Damasco. Saulo. E essa expressão, respirava ameaças, você vai perceber lá no seu original, ele bufava como um touro bravo. Tamanho era, vamos dizer assim, o ódio, tamanho era a raiva que havia no coração de Saulo de Tarso. Aí nós sabemos da história, não é o nosso objetivo tocar nesse assunto aqui. Mas o fato que a gente estica o fio de ouro da história de Saulo, que tornou-se Paulo, né, na sua experiência, nós vamos chegar lá na sua última e derradeira carta, quando ele escreve a carta ao seu discípulo Timóteo, lá em 2 Timóteo, é a última carta. Então nós vemos lá com ele dizendo as suas últimas palavras: eu combati o bom combate. Ele vai dizer: eu completei a carreira, eu guardei a fé. Já agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor, o reto juiz, me prometeu. E não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. Então nós vemos um Paulo completamente quebrantado, um velho guerreiro, um velho combatente, cheio de cicatrizes. Mas quanto mais ele era esmagado, mais a gente via o perfume de Cristo. Então nós vemos claramente que Saulo, convertido depois, conhecido como Paulo, ele foi passando por várias situações, até que culminou aí nesse momento final, antes da sua execução, ele deixa essa carta tão linda, e nós esprememos Paulo, e só sai Cristo, Cristo, Cristo. Então todo o deserto serviu para que Cristo fosse formado em Paulo. É assim conosco. O Senhor deseja verdadeiramente que o caráter dele seja expresso em nós. Wagner, você nasceu de novo, que bênção, graças a você tem a vida de Cristo. Mas o deserto é para você se conhecer, que você não é esse cara legal não. Você precisa, como eu, precisa ser tratado pelo Senhor. Aí vem, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. Aí essa atitude, esse posicionamento vai fazer com que a vida de Cristo seja manifesta em você. Esse é o caminho. E essa vida nada mais é do que o caráter dele sendo implantado em nós. Então, Paulo nos ajuda a pensar aqui dessa forma. Vamos para um segundo servo do Senhor. Vamos lá para o Velho Testamento, 1 Samuel capítulo 16. Vamos falar de Davi um pouquinho agora. 1 Samuel capítulo 16.
1 Samuel capítulo 16, nós vamos ler aqui 2 versículos, é o versículos 12 e 13. Todo o contexto refere-se ao quê? A Samuel indo na casa de Jessé, né, pai de Davi, para que ali ele pudesse então dali buscar aquele que reinaria sobre Israel. Foram apresentados vários filhos, Jessé apresentou, e por último sobrou Davi, que estava cuidando das ovelhas. Então vem por último Davi, e vem então a revelação para nós. 1 Samuel 16, 12 e 13. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo e de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aqui está, então, a unção que Samuel trouxe e derramou sobre Davi, ungindo-o como aquele que seria o rei sobre todo Israel. Todo Israel. Agora, a pergunta é a seguinte: depois da unção, Davi foi imediatamente para Jerusalém? Não, não foi. Porque Davi não estava nem um pouco preparado para governar. Então ele recebeu a unção, muito bem, está aí a unção. Agora o que o Senhor iria fazer com ele? Prepará-lo para que ele pudesse ser rei. E para onde o Senhor o levou? Para o deserto, para a escola. Então, aí a história nos mostra que por 10 anos, Davi fugiu de Saul, ameaçado de morte, muitas vezes em perigos, muitas vezes em contradição, em coisas assim impressionantes. Perigo da própria vida, até que culmina no final de toda a provação. E o que o Senhor faz então agora, Davi? Você que foi ungido lá há 10 anos atrás, você está preparado para reinar. Deserto. Então não é o fato de Davi ter sido ungido que já o habilitou imediatamente a assumir o reinado. Não. Não é o fato que você nasceu de novo, você já está habilitado, vamos dizer assim, a expressar o santo caráter de Cristo. Você vai para o deserto. Você vai ser trabalhado pelo Senhor. Essa é a grande bênção. Então aqui está, Deus então, o Senhor mesmo leva Davi para o deserto. E nesses 10 anos, literalmente, dentro do contexto do deserto, ele foge de Saul. E nessas fugas é que verdadeiramente Deus foi provando, através das circunstâncias, e Davi teve o seu caráter mais e mais transformado. Peguem, por favor, Salmo 78, Salmo de número 78, Salmo 78, versos 70 a 72. É uma menção exatamente disso que nós estamos falando agora. Todo o contexto fala-nos da providência de Deus em toda a história do seu povo. Chega nesse momento, então nós temos essa declaração. Repetindo, Salmo 78, versos 70 a 72. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o dos cuidados das ovelhas e das suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com as mãos precavidas. Então aqui, entre esse meio, porque o texto só nos mostra que Davi foi escolhido, né, como servo do Senhor, foi tirado lá do meio do seu rebanho, dos cuidados das ovelhas, para ser o pastor de Jacó, ou seja, o pastor do seu povo. Mas nesse ínterim, nós temos o quê? Os 10 anos de provação. Ele não foi tirado imediatamente lá do cuidado das ovelhas e levado para o trono. Não. Então, o Senhor tem uma obra para cada um de vocês aqui presentes. Cada um de nós temos uma medida. Temos uma medida. E essa medida o Senhor quer alcançar. Então, Ele tem um tipo de deserto para cada um de nós. Nós devemos estar abertos, sensíveis, maleáveis, desejosos de que isso seja uma realidade.
Então aqui está, já falamos de Paulo, falamos um pouquinho de Davi, vamos lembrar agora de um outro servo do Senhor, que vai nos ajudar a pensar da mesma forma, que é Moisés. Moisés. E aqui nós vemos claramente Deus agindo em sua vida. Onde? No deserto. No deserto. Peguem Êxodo, por favor. Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. Vou citar apenas um versículo, que é o 15. Que diz assim: informado desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. E assentou-se junto a um poço. Aí tem todo o desdobramento dessa história. Mas é interessante que, dentro do contexto anterior, então Moisés, ele, vendo o seu povo em grande aflição, o que ele fez? Ele foi defender o seu povo e pegou especificamente um egípcio e matou aquele egípcio, porque esse egípcio estava realmente ofendendo, estava levantando-se contra o povo de Israel. E isso, então, ele tentou ocultar o corpo, mas não conseguiu, chegou até Faraó, e o versículo 15, então, relata que Faraó buscou matar a Moisés, mas Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. Agora, quando a gente analisa a história de Moisés, nós precisamos dividi-la em 3 períodos. 3 períodos de 40 anos cada um desses períodos. É muito interessante nós vermos assim. Qual que é o primeiro período da vida de Moisés, os primeiros 40 anos? Vocês lembram quando ele foi achado pela filha de Faraó? Ele foi tratado em toda aquela realeza, todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a tecnologia, tudo aquilo que Moisés poderia aprender do mais alto e elevado império da época, que era o egípcio. Então ele aprendeu por 40 anos. Então nesse primeiro período nós podemos dizer o seguinte: Moisés estava aprendendo a ser alguém, dentro do contexto egípcio. Mas agora, nesse contexto que acabamos de ler, versículo 15, mostra-nos que Moisés, ele fugiu para a terra de Midian, que é um deserto. Ele fugiu por 40 anos. E o que o Senhor queria na vida de Moisés por 40 anos? Ele estava aprendendo a ser nada. No Egito ele aprendeu a ser alguém. Quando ele é levado para o segundo estágio do deserto, ele estava aprendendo a ser nada. A única coisa que ele sabia compreender eram os balidos das ovelhas e dos cabritos. Nada. Ele ficou 40 anos enfiado no deserto. Deus estava desconstruindo tudo aquilo que ele aprendeu no Egito. Porque ele queria um homem completamente limpo, acessível, sensível ao falar de Deus. Porque Moisés, na primeira situação, nos primeiros 40 anos, ele tentou livrar o povo, ele matou um egípcio e aconteceu o que aconteceu. Então Deus tira ele do contexto e por 40 anos ele é desconstruído em tudo aquilo que aprendeu. E esse é o caminho da cruz. É o negar a si mesmo, tomar a cruz e ir após Jesus. Mas tem o terceiro e último período de 40 anos, que é em relação a Moisés, aprendendo que Deus é seu tudo. Ele aprendeu a ser alguém no Egito, ele aprendeu a ser nada no segundo período, agora ele está aprendendo que Deus é o seu tudo. Esses 3 períodos na história de Moisés. Então nos mostra claramente que ele teve essas 3 fases na sua jornada. Moisés foi treinado no deserto. Deus o levou na sua escola para que verdadeiramente ele pudesse aprender, que ele pudesse receber do alto, não como algo transferido, mas como algo forjado. Peguem, por favor, para vocês virem o resultado na jornada de Moisés por todo aquele período. Números capítulo 12. Números capítulo 12. Números 12, versículo 3. Então vejam só o resultado do tratamento de Deus na vida de Moisés. Números 12, versículo 3. E disseram, 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Isso não foi transferido para Moisés. Moisés
aprendeu isso. Isso foi forjado na vida de Moisés. É algo extremamente prático. Aqui está o quê? Negar a si mesmo, tomar a cruz e ir após Jesus. Você se lembra do exemplo que já tenho dado em outras ocasiões? Vale a pena lembrar daquilo que o Senhor Jesus colocou em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é isso? Aí fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tomai o meu jugo. Mas Jesus tinha uma intenção muito clara quando ele colocou essa expressão lá. Para nós, principalmente na região do Nordeste, aqueles carros de boi, então você tem que entender como que aqueles bois são preparados para puxar aquelas carroças, aqueles carros. Normalmente eles pegam um boi bem velho, bem já, vamos dizer assim, já amansado, e ele é extremamente obediente. Para que um outro boi seja ali ensinado, normalmente é um boi mais novo, coloque-se na mesma canga. E o boi velho é aquele boi que já sabe o caminho que vai, o caminho que vem, o caminho que vai, o caminho que vem. O boi novo, que é cheio de vigor, cheio de teimosia, cheio de si mesmo, hora ele quer parar, hora que ele ir, hora que ele quer virar. Mas aí o boi velho vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. O que vai acontecendo? Olha o ensino. Vou colocar dessa forma para vocês entenderem, tá? O caráter do boi velho vai sendo infundido no boi novo. A vida do boi velho vai sendo intrinsecamente formada no boi novo. O boi velho está ali. Então, no andar, na mesma canga, nós temos exatamente essa transferência de vida. Esse é o ponto. É quando nós andamos juntos. Então, o boi novo, eu posso dizer para vocês, está aprendendo o boi velho. É isso que acontece aqui dentro desse contexto. É isso que Moisés aprendeu na sua jornada no deserto. Em todo aquele aspecto, no negar a si mesmo, na nossa linguagem do Novo Testamento, né, não do Velho Testamento, negar a si mesmo, tomar a cruz, essa realidade acontece. Essa é a beleza que nós temos. Então, Deus aflige o seu povo, Deus aflige os seus filhos, com a intenção do caráter celestial ser formado em cada um de nós. Essa é a beleza. Então, onde Moisés foi treinado? Na mesma escola de Paulo, na mesma escola de Davi, o deserto. É na mesma escola que nós estamos, o deserto. Como eu dei um pequeno exemplo, a nossa jornada. A nossa jornada é uma maneira pela qual o Senhor, nesse raspa-raspa, ferro com ferro, vai de fato moldando o caráter de Cristo. É muito fácil falar assim, eu não vou mais lá. Não dá. Lembra? Céus na terra, nuvens na terra, tempestade na terra. Lá não dá. Eu vou para um outro grupo. Só que lá no outro grupo você vai encontrar outra situação. Então o Senhor quer que verdadeiramente nós entendamos isso, para que o caráter dele seja formado mais e mais em nós. Agora nós vamos para um outro personagem, né, um outro servo de Deus. Já falamos muitas vezes desse servo do Senhor, mas vale a pena nós aqui deixarmos como registrado nesse tipo de mensagem, que é a história de José. José, ele foi preparado para reinar. Mas onde tudo começou na vida de José? Ele tinha 17 anos. 17 anos. Quantos anos você tem? 17 anos. A sua idade, 17 anos. E José teve um sonho. E o primeiro sonho de José foi interessante. Ele disse para os seus irmãos, o negócio é o seguinte, moçada, deixa eu contar meu sonho para vocês aí. Olha, nós estávamos no campo, estávamos colhendo feixes. E aí vocês colheram os feixes de vocês, eu colhi o meu feixe. Mas de repente o meu feixe se levantou, ficou no meio. E os outros 11 feixes, que eram vocês, se curvavam diante do meu feixe. Os irmãos falaram assim, olharam um para o outro assim, e aí? Mas ele teve um segundo sonho. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de José. Isso já não joga-nos lá na frente, ele reinando não só sobre Canaã, seus irmãos, mas sobre todo o Império Egípcio, já nos lança para lá, na verdade. Esse é o sonho.
Esse é o sonho. Aí o que aconteceu? Poderíamos dizer o seguinte: poxa, já teve a revelação, vamos pegar aí uma carruagem, vamos lá na porta do faraó. O negócio é o seguinte: fala, eu tive um sonho aqui, quem vai reinar sobre esse negócio aqui sou eu. Não foi assim, né? Então Deus primeiro mostrou que ele iria governar todo mundo. Ele nem discernia muito isso, mas ele precisava ser preparado para reinar. Então começou com o ódio dos irmãos, começou com a inveja dos irmãos, começou com o anseio de matar a José vindo dos irmãos. Ele foi ameaçado, depois foi vendido para uma caravana de mercadores de escravos, foi levado para o Egito, e lá ele foi comprado por um general chamado Potifar, que era o general de Faraó. A mulher de Faraó se engraçou com José, José deu no pé, foi ameaçado de ser um assediador, foi levado para a cadeia, foi esquecido mais de 2 anos lá, não é isso? Olha só a vida de José. José estava no deserto, sendo preparado para reinar. Agora, em sã consciência, se você for analisar a sua vida, você fala, meu Deus do céu, a minha vida foi uma desgraça total. 17 anos de idade, devia estar jogando bola com a moçada lá, olha o que eu estou fazendo, estou sofrendo aqui. Você percebe a coisa? Mas Deus estava no controle. E é interessante que José também, né, é uma das figuras lindas de Cristo Jesus. Você não vê um único momento José se lamentando, um único momento José reclamando, um único momento José aí se lamuriando de todo aquele acontecimento, de forma alguma. Não se revoltou, não questionou a Deus. Ele descansava no fato que Deus estava no controle. Era um desertão para ele, hein? Pensa. Ele vai assumir por volta dos 30 anos de idade. Então, olha a lacuna entre 17 e os 30 anos. Todo esse momento, onde está José? Sendo trabalhado por Deus. Deus levou José para o deserto, para preparar José, para que ele pudesse reinar. Assim como Davi, 10 anos de fuga em Saul, ele estava sendo moldado para poder assumir. E você pensa que vai ser diferente com você? Não vai ser. Dentro da sua medida, dentro daquilo que o Senhor tem para você, o Senhor sabe qual é o número da marreta para você, meu irmão. Ele sabe o calibre de marreta na sua mente, na sua cabeça. Ele sabe a quantidade de chamas que deve vir para derreter esse material vil que tem dentro de você, que é você mesmo, para que Cristo seja formado em você. Ah, você entendeu agora que não é a esposa a culpada não, né? Você entendeu que não é o esposo não, é você mesmo. Vai no espelho e olha lá que é o grande problema. Ali está a descrição do fato. Então o Senhor quer que verdadeiramente nós entendamos, assim como Moisés, que já falamos, agora José, nessa linda experiência, eu acho que vale a pena. Eu tenho outras vezes só mencionado, eu gostaria que vocês abrissem em Gênesis 45, para vocês virem a beleza de todo esse quadro que nós temos aqui inscrito, ou escrito na palavra de Deus. Gênesis 45, eu vou ler de 4 a 8. Lembrando então que passaram-se vários anos, Faraó teve aquele sonho das vacas gordas, das vacas magras, lembra daqueles feixes de trigo, do birrado e dos bons, enfim, teve aquele sonho, interpretou, ele subiu ao trono, estava governando até que a fome tomou conta de toda a sociedade humana, chegou em Canaã e os irmãos então vão lá para o Egito buscar sementes, aí nós temos esse encontro aqui, olha só, então Gênesis 45 de 4 em diante. Disse José a seus irmãos que haviam se apresentado diante dele, né? Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, olha bem, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos,
em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Vocês viram como que José discerniu toda aquela situação? José enxergou Deus. Então, meu irmão, minha irmã, aquela provação que parece que nunca vai acabar, Deus está no controle. Deus está governando. Deus está nesse assunto. Busque a face do Senhor. Daqui a pouco nós vamos colocar, mais adiante, 2 palavras de consolo para os meus irmãos aqui. Como que nós devemos, então, mediante todos esses movimentos desérticos em nossa vida, como nós devemos reagir. Mas ainda um pouco mais. Aqui está esse texto. Essa beleza. Agora é interessante, olha como que Deus é maravilhoso. Nesse mesmo livro, Gênesis, capítulo 50. É o último capítulo de Gênesis. Olha aqui. Eu vou pegar os versículos 19 e 20 aqui, ó. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Olha só. Então, olha que coisa importante. José reconheceu a intenção má dos seus irmãos, mas ele reconheceu que aquela intenção má dos seus irmãos não era superior ao propósito de Deus. Então Deus nunca é apanhado de surpresa. Nunca. Então nós temos aqui, esse texto nos remete imediatamente a um texto que nós citamos no começo. Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui está. Esse é o texto. Essa é a beleza que nós temos diante dos nossos olhos. Irmão, irmã, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém. Nem a maldade humana. Olha que texto interessante. Vamos para Salmo 76, por favor. Você pode pensar aqui que a maldade humana, a ira humana pode abalar você. Veja o que a Bíblia diz aqui. Salmo 76, versículo 10. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Isso significa o que, meu irmão? Até a ira humana irá louvar-te. Significa que Deus nunca é apanhado de surpresa. Ainda que se levantem contra você, maldosamente, você é filho de Deus, Deus não vai permitir que absolutamente nada chegue a você sem que tenha um propósito claro. Os filhos de José intentaram mal contra ele. A ira humana se levantou contra José. Mas quem estava por trás de José? Deus. E Deus estava usando aquela maldade para o bem. Então Deus converte a maldade do homem para o bem do seu filho. Então Deus nunca é apanhado de surpresa. As pessoas que intentam mal contra o filho de Deus, elas não sabem que estão fazendo na realidade um grande bem. É uma loucura, é um paradoxo. Porque Deus transforma essa maldade em algo bom. Isso é lindo demais. Deus nunca é apanhado de surpresa na nossa jornada. Ah, querido irmão, Ele quer o nosso coração. Ele deseja o nosso coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. É isso que Ele quer. E a partir daí, o que acontece? O Senhor estabelece a sua realidade, o seu projeto em nós. Eu tenho mais um servo para comentar com vocês, que é o exemplo de João. João foi exilado na ilha de Pátimos, por volta do ano 85, 86. Então João, que já estava em idade, diante do imperador chamado Domiciano, um sanguinário imperador, perseguiu e matou muitos cristãos, e com relação a João, ele enviou para Pátimos, e ali ele ficaria exilado por um período. Essa é a história inicial de João. Vocês lembram que João e Tiago tinham um apelido.
João e Tiago tinham um apelido, eles eram chamados filhos do trovão. Lembra-se? Por quê? Porque eles, numa certa feita, Jesus estava indo em direção a Jerusalém, iria passar por dentro de Samaria. Mas aí os samaritanos se levantavam assim: por aqui não, vocês são judeus, nós não temos nada com vocês não. O João olhou para o Tiago olhou para o João e falou assim: nós temos a solução, Senhor. Quer que mandamos descer fogo do céu para consumir essa turminha aí? Descer. Então vocês percebam o espírito de João e de Tiago, filhos do trovão. Eles queriam resolver a coisa no braço. Jesus falou assim: não, vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, em salvar as almas dos homens. Sigamos. Aí deram a volta e foram até Jerusalém. Então eles eram conhecidos como filhos do trovão. Então João, ele tinha esse caráter extremamente forte, dominante nele mesmo. Só que um pequeno período que ele ficou exilado ali, ele escreveu o quê? Apocalipse. Deus falou assim: eu vou te levar para o meu escritório particular, vou te levar para a minha sala especial, porque ali eu quero te revelar algumas coisas. Você será levado para a ilha de Patmos, e ali Deus descortinou os céus e mostrou o lindo livro de Apocalipse. Sem ele nós não teríamos o fechamento de toda a realidade da história da humanidade. Então, de maneira pontual, Deus leva o seu servo a Patmos. É um deserto. Coloque-se no lugar de João, em toda aquela ameaça de Domiciano, em toda aquela situação que ele estava enfrentando. Mas ali os céus se abriram e foi revelado a ele o livro de Apocalipse. Mas é interessante que depois de João cumprir o seu período que Deus tinha no seu coração, ele é liberto. Há um levante no império e Domiciano é assassinado. E levanta um imperador sequencial que duraria muito pouco e viria Trajano, que seria um outro sanguinário. Mas o fato é que João é livrado e ele volta para Éfeso, já perto de 95 anos de idade aproximadamente, bem velhinho. Já não conseguia andar, já não conseguia caminhar com as suas próprias pernas. Mas então, o que acontecia? Ele pedia para aqueles irmãos pegarem aquelas liteiras ou palanquim, que são cadeiras que você levava em 4 ombros, um ombro aqui, dois lá, e uma cadeira levava. Os reis eram transportados assim, em liteiras, né? Uma cadeira. E ele então ia visitando os irmãos nas suas casas, e a única frase que ele conseguia falar era: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. O filho do trovão se tornou conhecido como o apóstolo do amor. Tudo isso porque João foi mantido por muito tempo no deserto. Irmãos, o deserto é para que o nosso caráter seja transformado. Eu pergunto a mim, pergunte a você, da jornada que nós temos tido ao longo dos anos, do raspa-raspa, das experiências lá fora, circunstanciais, problemas, saúde, tudo aquilo, isso tem trazido o quê? Uma expressão maior de Cristo em você? As pessoas estão tocando mais Cristo em você? Essa é a grande realidade. Porque se não estiver, alguma coisa está errada. Porque nós vamos encher a cabeça de informação e nós não vamos ter Cristo sendo formado em nós. Então a jornada precisa, meu irmão, minha irmã, ser uma realidade de transformação em você. A tua esposa precisa ver Cristo em você. O teu esposo precisa ver Cristo em você. Os seus filhos precisam ver Cristo em você. E nós precisamos ver Cristo uns nos outros. Senão, meus irmãos, o que nós estamos fazendo aqui? Então, o deserto é para que verdadeiramente nós nos conheçamos, não esqueçam disso. E para que imediatamente nos neguemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e vamos após Ele. Esse é o caminho. Então, as pessoas precisam ver Cristo em nós. Então, João, ele encerra a sua jornada ministerial em Éfeso, né, com essas palavras: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então, eu disse há pouco para vocês que eu queria dizer, ou mencionar 2 realidades que vão trazer consolo para nós. Consolo, tá? A primeira delas é que nós não estamos sós no deserto.
O Senhor não nos larga no deserto, fala assim, ó, vai resolvendo aí que eu vou por outros cantos e depois eu venho buscar você. Não, nós não estamos sós no deserto. A prova dessa realidade está muito clara à nossa volta. Como assim pode ser? Abra em 2 Reis, por favor. 2 Reis, capítulo 6. Olha que texto lindo nós temos aqui. 2 Reis, capítulo 6. Enquanto vocês chegam lá, então aqui o contexto, né, envolve o profeta Eliseu, né, os sírios, né, a Síria tinha se levantado em guerra contra Israel, e estava num movimento, um borbulho de guerra muito grande. E Eliseu tinha um moço, como é colocado aqui, tinha alguém que era um tipo de um escudeiro, que sempre o acompanhava. É exatamente nesse contexto que eu vou ler para vocês agora. Então, 2 Reis 6, 15 a 17. Tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aqui está uma promessa. E nós não estamos sós. Aquele moço não conseguia enxergar. Ele só viu o exército dos sírios chegando e acampando em torno onde eles estavam lá. E ele ficou extremamente apavorado. E foi diante de Eliseu. Eliseu falou assim: calma, não temas. Ele olha para o Senhor, os olhos foram abertos. Então os céus mostraram que estavam ali cavalos e carros de fogo, que eram por eles. Então, no deserto nós nunca estamos sós, irmãos. Nós temos essa promessa maravilhosa. Então, essa primeira palavra de consolo: nós não estamos sós. E a segunda palavra de consolo é que o Deus que nós confiamos, Ele é absolutamente soberano. Ele é soberano, Ele nunca é apanhado de surpresa em nenhuma das circunstâncias. Vejam o que Deus fez com talvez um dos piores governantes, de impérios da época, que chamava-se Nabucodonosor. Era realmente um homem mau. Veja o que Deus fez com esse homem, palavras desse homem depois de Deus ter falado com ele. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Olha que impressionante. Daniel 4. E aqui nós vamos ler 2 versículos, 34 e 35. Lembrando que estas palavras procedem da boca de um imperador que era extremamente cruel. Aí caiu nas mãos de Deus. Veja o que aconteceu. Repetindo, Daniel 4, 34 e 35. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos do céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Que revelação Nabucodonosor recebeu. Que impressionante é isso. Aqui está exatamente todo o néctar da revelação daquilo que precisa entrar no nosso coração. Além de nós não estarmos sós no deserto, o Deus que está cuidando de cada um de nós tem essa característica, tem esse perfil. Ele é todo poderoso. Ele não esqueceu de você, meu irmão. Ele não esqueceu de você, minha irmã. Por que Deus precisa afligir os seus filhos? Para que o caráter santo celestial seja formado em cada um de nós. É assim. Você passou por tribulações que você nem mesmo compreende, né? Mas coloque nas mãos de Deus. Deus vai ajustar essa situação para que verdadeiramente você possa experienciar. A questão é nós enxergarmos as mãos de Deus em todo esse assunto. É nós
virmos as mãos de Deus em tudo isso. Devemos, queridos irmãos, estamos indo para o desfecho final, mas eu preciso dizer algumas poucas palavras para vocês. Nós devemos tomar um cuidado. Tomar um cuidado. Já falei 2 palavras de consolo, né? Nós não estamos sós, Deus é soberano, mas eu quero dar uma palavra agora de alerta. Um cuidado para que o deserto que eu esteja passando não seja um deserto autoimposto, provocado pela minha rebeldia, pela minha precipitação, pelas minhas más escolhas, pelo meu egoísmo, pelas minhas expectativas, pelo meu pecado. Porque eu posso autoimpor um deserto. Eu posso criar situações que eu vou simplesmente cumprir um versículo, né? Tudo que o homem plantar, ele vai colher. O que o homem plantar, então ele planta, a colheita do próprio homem ele vai colher. Então eu posso sim criar um deserto, eu posso autoimpor um deserto sobre mim, e vou diante de Deus, mas Deus, por que eu estou passando isso? Mas você nunca me consultou, você nunca perguntou se eu deveria ir, se eu não deveria ir, se eu deveria fazer, você tomou seu rumo, agora você está olhando para mim? É verdade que ele está pronto para socorrer, mas nós devemos tomar o cuidado, porque nós podemos criar o nosso próprio deserto. E muitos cristãos produzem seus próprios desertos, seus próprios tormentos, suas próprias aflições, exatamente por aquilo que falamos, por fazerem escolhas erradas em suas vidas. O que vai acontecer? Vão colher fruto. Então uma coisa é o Senhor nos levar para o deserto com um propósito claro, definido, de formar o caráter santo em nós, e isso deve ser sempre uma realidade. Agora, eu posso estar enfrentando lutas e labutas por causa do meu pecado, por causa da minha desobediência, porque eu não consigo me render ao Senhor, não consigo render vamos dizer assim, aquilo que o Senhor tem como propósito da minha vida. Então, muito cuidado com isso, porque muitas pessoas falam, se o Senhor não fizer, se o Senhor não tirar isso de mim, eu sou incapaz. Já mostrou que está amando o vício, está amando o que está fazendo. Não pode. Então nós devemos reconhecer que nós, de fato, nós somos às vezes habilidosos com a nossa própria argumentação interna e nos escondemos atrás delas para que valide a nossa vida de pecado muitas vezes. E isso é deserto autoimposto. Nós precisamos que o Senhor nos ajude. Nós precisamos de fato não entrar por esse caminho errado, que nós tenhamos corações ensináveis, sensíveis ao falar de Deus, que não resistamos às disciplinas do Senhor, que nós tomemos cuidado com os desertos que nós podemos autoimpor sobre nós, que nós reconheçamos a mão do Senhor agindo em cada detalhe em nossas vidas. Como que o Senhor deseja que nós respondamos isto? Como Ele anseia que nós tenhamos gratidão em nossos lábios. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Quero encerrar lendo mais uma passagem para vocês, da experiência, aí voltando para a primeira. Falamos de Paulo, falamos de Davi, falamos de Moisés, falamos de João, e volto para Paulo para encerrar Atos 16, para vocês virem o que significa um deserto bem na prática aqui. O que o deserto provocou em Paulo e em Silas. Atos 16, do versículo 23 a 25. Diz assim: e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés do tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Eu li um versículo a mais, que foi 26. Vocês perceberam aqui Paulo e Silas num deserto, numa situação completamente contraditória, que nós não conseguimos imaginar. Como que nós podemos admitir que
dois servos de Deus, em especial Paulo, né, o grande apóstolo Paulo, pudesse ser entregue pelo próprio Deus para que ele sofresse dessa forma? Ou vocês acham que Deus perdeu o controle aqui? Não. Deus estava nessa situação, Deus estava polindo o caráter de Paulo e de Silas. Tanto é que eles foram tão espremidos, que aquelas chibatadas em suas costas, né, foram como que vergões que marcaram aquelas linhas que formavam, vamos dizer assim, aquelas cordas de lira. E eles oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Então, qual é a reação? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Irmão, irmã, guarde isso. Experimente louvar. Acorde louvando o Senhor. Senhor, eu quero te louvar. Verdade, eu falo por mim. Nós podemos ter feito escolhas que foram equivocadas, não é verdade? Todos nós fazemos escolhas, e daí? Então, tudo está perdido? Não. Vá diante do Senhor: Senhor, fiz escolhas equivocadas. Eu quero pôr a minha boca no pó e reconhecê-lo em todos os meus caminhos. Aplana minhas veredas, endireita o meu caminho, Senhor. Eu quero andar de tal forma que eu glorifique o teu nome. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Eu quero te louvar porque o Senhor ouviu a minha oração. Passe o dia louvando, adorando o Senhor, glorificando o Senhor. E Ele vai ajustar a tua vida, Ele vai planear a tua vida. Então aqui está essa última citação, mostrando exatamente no deserto, houve uma colheita linda de oração e de louvor. Paulo não olhava horizontalmente aquela circunstância, Paulo olhava verticalmente. É por isso que ele orou e cantou. Você só pode orar para quem está em cima, você só pode cantar para aquele que está em cima, Deus. Essa deve ser a direção da nossa atenção. Então, porque Deus precisa afligir os seus filhos? Por isso, para que o caráter dele seja mais e mais formado em nós. Que o Senhor nos socorra, amados irmãos. Amado Pai Celestial, por tua infinita graça, não tire as suas mãos de nós, continue a nos disciplinar, a formar o caráter santo de Cristo em cada um aqui presente. Obrigado por nos sustentar no deserto. Obrigado porque o Senhor não nos deixa só. Obrigado pela tua soberania. Nós te louvamos, pois estamos sendo guiados por mãos poderosas e mãos bondosas. Alcance, amado Pai Celestial, o seu propósito em nós, que é a formação do caráter do teu Santo Filho. Nós oramos no nome precioso dele, nosso amado Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Tenham uma semana abençoada na presença do Senhor.